hoje a gente segue na nossa série, chamada Cotidiano, o Evangelho no Dia a Dia. A gente tem falado sobre isso ao longo das últimas semanas, a gente tem falado sobre o que é o Evangelho, o que não é o Evangelho, como o discipulado ele pode ser centrado no Evangelho, como o evangelismo ele deve ser centrado no Evangelho, relacionamentos, enfim. A gente falou sobre alguns temas e a gente dá continuidade hoje também, falando sobre como o Evangelho ele molda a nossa compreensão e a nossa prática no que diz respeito ao tema que a gente vai falar hoje. Mas antes de mais nada, eu queria te fazer uma pergunta para que você pudesse pensar um pouco e refletir um pouco sobre o que a gente vai falar. E a pergunta é muito simples: o que te trouxe aqui hoje? Antes que você responda mentalmente, já vou deixar claro para você não responder coisas do tipo assim, meus pés, meu carro, o Uber. Eu também sou fã de piada ruim, sigo algumas contas no Twitter só disso, morro de rir, mas tudo tem um limite, tá, gente? Pelo amor de Deus, você não vai me responder, o que me trouxe aqui foram os meus pés. Não estou falando desse tipo de coisa. Ao longo dessa série, a gente tem falado sobre termos o Evangelho e depois de compreendermos o Evangelho, enxergarmos nele motivação para todas as coisas que nós fazemos. Então, a partir desse entendimento, eu queria te perguntar, e essa pergunta, na verdade, tem a ver com a motivação, ou seja, o que te traz aqui, na verdade, eu estou te perguntando o seguinte: qual é a motivação que você tem para estar aqui hoje? E aí eu listei algumas opções para te ajudar a pensar, e pode ser que você se enquadre em uma ou mais dessas opções. A primeira delas é a seguinte: pode ser que você tenha vindo aqui hoje em busca de uma espécie de fortalecimento espiritual. Aquele momento em que você consegue abstrair, aquele momento que você consegue se esquecer da semana complicada que você teve. Você olha para trás e você vê que os seus últimos 6 dias, ou seja, desde domingo passado até hoje, foram dias difíceis, complicados, e você vê na igreja, no momento de culto público, uma oportunidade de esquecer as preocupações e encontrar uma espécie de paz interior. Pode ser que você tenha vindo aqui com essa motivação, ou seja, você veio para reenergizar, você veio para revigorar as forças para mais uma semana. Pode ser que essa seja a motivação. Ou pode ser que alguns tenham vindo também por uma espécie de senso de dever. Não, eu vou porque eu devo estar na igreja. Eu faço parte de uma igreja local, eu sou membro de uma igreja local. Ir à igreja, então, uma vez que eu sou cristão, faz parte da minha vida e me dá a impressão, inclusive, se eu não vou na igreja, parece que está faltando alguma coisa muito importante na minha semana. Parece que tem alguma coisa muito especial que eu deixei de fazer, então, por isso, eu vou. Alguns vêm pelo senso de comunidade, porque é bom nós nos sentirmos parte de algo que é maior do que nós mesmos. Nós somos parte de uma igreja, de uma comunidade onde nós somos aceitos, apesar de quem nós somos, e pode ser que essa seja a razão que te traz aqui hoje à noite. Pode ser que alguns tenham vindo porque a vida está bagunçada, está cheio de problemas, não sabe o que fazer, precisa da ajuda de Deus, e aí para ganhar pontos com Deus, nada melhor então do que vir à igreja. Essa é a forma mais prática e mais fácil de fazer isso. Outros pode ser que estejam aqui porque alguém insistiu para que você viesse, alguém até mesmo te obrigou a vir, e aí você fica assim, para eu não desagradar a pessoa, ou já que eu não tenho escolha, eu vou acabar indo mesmo. Enfim, há uma infinidade de razões que podem servir de motivação para que você esteja aqui hoje à noite, nesse momento, escutando o que a gente está falando, ouvindo essas músicas que a gente acabou de cantar. Mas eu queria te falar hoje sobre o principal fator que deveria te motivar a estar aqui hoje. Embora alguns dos motivos que eu citei sejam até motivos nobres, eu penso que a razão principal pela qual nós estamos reunidos aqui hoje seja a seguinte: estamos aqui reunidos para adorar a Deus. Aliás, esse é o propósito final, último da nossa existência. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E a gente ouve alguns termos, quando a gente fala que o propósito principal deveria ser adorar a Deus, a gente se acostuma com alguns termos e a gente começa a fazer algumas associações desses termos na nossa mente. Quando eu falo sobre adoração, é muito possível que já venha na sua cabeça algo relacionado à música,
Ao momento que nós separamos aqui para cantar algumas músicas, e a adoração de fato tem muito a ver com isso. Só que eu queria desconstruir essa ideia de porque a adoração, na verdade, embora esteja também relacionada a isso, a adoração não é somente relacionada a esse período de música no culto. Dança, então, não vou nem falar sobre isso, mas enfim. O que é adorar? Quando a gente para pensar sobre isso, o que significa a palavra adorar? Basicamente, adorar é o seguinte, é você reconhecer a grandeza de alguém em relação a você mesmo. Você olha para alguém, percebe que esse alguém é maior que você, e aí a sua atitude diante dessa compreensão é o que nós chamamos de adoração. Quando você percebe que há alguém que é infinitamente superior a você, que há alguém que é muito maior do que você, a atitude normal é você se render, se prostrar a esse alguém que é maior do que você. Então, quando a gente pensa em adoração nesses termos, a gente compreende que não tem necessariamente a ver com música. Tem também, mas não é simplesmente sobre isso. Então, para um cristão, adoração não se restringe ao templo ou ao auditório de um hotel, de um condomínio. A adoração para um cristão, ela não se restringe a um dia da semana. Eu adoro a Deus simplesmente aos domingos, e os outros dias da semana eu vivo a minha vida normalmente, porque a adoração para mim é um período que eu separo. Não, a adoração para um cristão é muito além disso. Não é simplesmente relacionada aos momentos de culto público. Quando eu digo que a adoração não se restringe a isso, não quer dizer que a gente não consiga adorar a Deus nesse lugar, reunido com nossos irmãos, na ocasião do culto público, porque é fato que nós fazemos isso, mas não é somente aqui. Partindo desse princípio, eu te convido a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 4, a gente vai ler do verso 4 em diante, um texto fantástico das Escrituras, onde Jesus tem um diálogo com uma mulher samaritana na beira de um poço, e esse texto nos faz pensar exatamente sobre o tema de hoje, que é uma adoração centrada no Evangelho. João capítulo 4, versos 4 a 24. A versão que eu leio é a NVI, e ela diz assim: Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Pode ser que a sua Bíblia traga a expressão a hora sexta, porque a hora para o judeu, o dia começa a ser contado a partir das 6 da manhã. Verso 7, ele continua dizendo: Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra, e a gente pede que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, nos faça compreender as verdades contidas nesse texto, nos faça pensar sobre esse tema da adoração centrada no Evangelho a partir dessa porção lida das Escrituras, que isso mude a nossa concepção sobre a adoração, e que, uma vez a nossa concepção modificada também, a nossa prática reflita exatamente o que as Escrituras nos ensinam. A gente pede que seja assim, que nesse momento o Senhor nos oriente, que a única voz a ser ouvida nesse momento seja a voz do Senhor, portanto, nos livre de qualquer falta de atenção, conversa paralela, enfim, qualquer outra coisa que possa nos atrapalhar de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesse momento. Pedimos que seja assim e oramos no nome de Jesus. Amém. A gente está falando, então, de um diálogo de Jesus com essa mulher samaritana. Ele estava com os seus discípulos fazendo algumas coisas, e o texto que nós lemos começa dizendo que era necessário que ele passasse por esse lugar chamado Samaria, em uma cidade chamada Sicar, onde havia esse poço, e aí ele se encontra com a mulher à beira desse poço. Nesse diálogo que Jesus começa com essa mulher, é interessante a gente perceber que ele destrói algumas barreiras. Por exemplo, a primeira barreira que a gente consegue perceber sendo aniquilada nesse diálogo é a barreira étnica. No verso 9, você vai ver, por exemplo, que essa mulher, em certo sentido, se espanta, porque ela diz para Jesus assim: como você, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? E o escritor do Evangelho, o evangelista João, no verso seguinte, vai fazer uma observação dizendo que os judeus não se dão bem com os samaritanos. O povo de Israel viveu alguns longos ciclos na sua história. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver os 5 primeiros livros ali, depois vem os livros históricos, os livros especialmente dos reis. O que é que acontece? Deus tira o povo da opressão do Egito, traz o povo em direção à terra prometida. Você vai ver isso na história de Moisés, por exemplo, quando ele vem conduzindo o povo. De repente, Deus estabelece o povo onde tinha prometido e dá para eles alguns homens e mulheres também para liderarem esse povo nesse contexto, que eram o que nós chamamos de juízes. E durante o livro dos juízes, a gente percebe isso no Antigo Testamento, havia um ciclo muito interessante, que torna a se repetir depois que eles têm rei. Você vai ver isso ao longo dos profetas, que era o seguinte: Deus abençoava o povo ficava bem, caminhava perto de Deus. De repente o tempo começava a passar, eles se desviavam dos caminhos de Deus, adoravam ídolos, deuses pagãos, se esqueciam do Senhor, que havia os libertado do Egito, e de repente as coisas começavam a ir mal, tudo começava a acontecer de forma errada, e aí Deus levantava um profeta, e o profeta anunciava que o povo precisava voltar os seus olhos para Deus. O que eles faziam? Se arrependiam, voltavam para Deus, as coisas começavam a ir bem, até que eles se esqueciam de Deus, adoravam ídolos, e de repente as coisas iam mal. E ao longo do Antigo Testamento inteiro você vai ver esse tipo de coisa acontecendo, de modo que às vezes a gente olha e até se pergunta o quão incrédulo era o povo de Israel. Se você lê o livro do Êxodo, é um negócio que te dá raiva em certo sentido. Você vê assim, poxa, Deus tirou o povo, Deus liderou o povo, atravessaram o mar, chegaram do outro lado, não tinham o que comer. Deus foi abençoando o povo, mandou pão cair do céu, mandou carne cair do céu, e de repente esse povo respondia sempre com idolatria, com ingratidão, e Deus perdoava e abençoava de novo, e a gente fica pensando o quão ruim é esse povo de Israel para viver esse tipo de vida, esse tipo de ciclo quase que ininterrupto. O grande problema, ou a grande questão, é quando a gente olha para trás e tenta comparar a nossa vida com esse povo de Israel, e a gente percebe que em muitas situações a gente age exatamente da mesma maneira. Fato é que durante esses ciclos, Deus ele envia o povo de Israel para 2 situações complicadas para esse povo, que nós chamamos de 2 grandes cativeiros. O primeiro deles é o cativeiro assírio, e o segundo é o cativeiro babilônico. Nesse cativeiro babilônico,
acontecem algumas mudanças interessantes. O povo até então vivia majoritariamente da agricultura. Nesse cativeiro babilônico, eles começam a negociar com outras nações, desenvolvendo, por exemplo, a habilidade de comerciantes, o que é uma marca para o povo judeu até os dias de hoje, inclusive. No cativeiro babilônico, eles separam um lugar para adoração, porque eles estavam distantes do templo, e esse local é chamado de sinagoga. E no cativeiro babilônico, talvez a principal das diferenças em relação ao outro grande cativeiro, é que começaram a se misturar com outras nações. No cativeiro assírio, que foi o primeiro, as nações que eram subjugadas pelo Império Assírio eram colocadas separadas lá no cativeiro. No cativeiro babilônico acontece um fenômeno interessante, que eles podiam se misturar, tanto que os judeus estão negociando agora com outras nações, e com isso o que acontece? Homens judeus tomam para si e se casam com mulheres que não pertencem a esse povo. Isso gera, então, uma nova forma de judeus. Quando o povo retorna para Jerusalém, esses homens que eram casados com mulheres de outras nações eram mal vistos por aqueles judeus casados com mulheres judias. Então, eles vão habitar em uma outra região porque eles eram desprezados. E essa região é a região exatamente de Samaria. Quando a gente fala desse confronto, desse não se dar bem dos judeus com os samaritanos, é porque os judeus se consideravam superiores aos samaritanos, porque eles consideravam os samaritanos uma espécie de povo impuro. Eles eram judeus misturados com outras nações que adoravam a outras divindades. Então, havia esse tipo de preconceito no diálogo e na relação dos judeus com os samaritanos. Por isso que Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, onde ele apresenta esse homem considerado impuro como sendo um herói improvável. E nesse texto não é de se admirar que essa mulher se espante, dizendo: como que o Senhor, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Nesse diálogo, Jesus está destruindo essa barreira étnica, cultural. Outra barreira que ele destrói é a barreira religiosa. O verso 20 vai nos mostrar que eles tinham um entendimento distinto do que era adoração. Ela vai dizer: os nossos pais diziam que o monte é o lugar de adorar. O Senhor diz, os judeus dizem que é no templo, em Jerusalém. Outra barreira que é destruída, a barreira do gênero. Nessa cultura, era muito estranho um homem conversando com uma mulher, ainda mais uma mulher de reputação, no mínimo duvidosa, que era o caso dessa. Prova disso é que as mulheres tiravam água normalmente ou bem cedo ou no fim do dia. Ela está ao meio-dia, uma região desértica, um sol terrível. E aquela mulher está lá porque ela não se encontrava com as outras, porque ela era mal vista. E à medida que o diálogo vai se desenvolvendo, a gente vai percebendo a razão para isso. Jesus, em dado momento, fala para ela assim: olha, vai lá, chama o seu marido que eu vou explicar para você o que é essa água viva. E ela diz assim: eu não tenho marido. E Jesus fala: bom, você falou muito bem, você já teve 5, e agora você está morando com o 6º, e esse 6º também não é seu marido. A Bíblia não traz o nome dessa mulher, mas a gente pode, sei lá, conjecturar. Vamos criar um nome aqui fictício. Gretchen. Vamos imaginar que o nome dessa mulher seja Gretchen. Ela havia tido uma infinidade de maridos e agora estava morando com um que não era mais marido dela. Havia uma barreira muito grande na questão do gênero e relacionada também à reputação dessa mulher. Mas a partir dessas barreiras quebradas, é muito interessante que parte dela, essa iniciativa de querer compreender o que é essa verdadeira adoração. Parece que no meio da conversa, sem mais nem menos, ela se interessa e pergunta para Jesus: onde é que eu devo adorar? Os meus pais dizem uma coisa, os judeus dizem outras, e a partir desses conceitos sobre adoração, eu penso que a gente consegue extrair algumas verdades aqui que nos façam refletir sobre o que é adoração centrada no Evangelho. Versos 19 e 20, logo depois de Jesus falar isso para ela e dizer que ela tinha falado corretamente, porque esse homem não era marido, o verso 19 começa do seguinte modo: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A primeira coisa que a gente percebe de modo mais direcionado, pensando nesse tema, é que a adoração, ela é uma resposta. Adoração não é algo que parte de nós. Adoração não é simplesmente uma iniciativa que parte de nós.
E para a gente pensar isso, é fundamental a gente se lembrar que adorar é reconhecer a grandeza de alguém. Então, para que a gente reconheça a grandeza de alguém, a gente pode dizer que adorar, então, é responder às percepções que eu tenho sobre esse alguém. Se para adorar a Deus eu preciso reconhecer a sua grandeza, a adoração é a minha resposta à compreensão dessa grandeza de Deus. Prova disso é que essa mulher se preocupa em conhecer um pouco mais sobre a adoração, logo depois dela fazer a seguinte constatação: eu vejo que o Senhor é profeta. Outro ponto interessante é que a adoração, para aquela mulher, não é um conceito vago, não é uma definição metafísica do que é adorar, não, ela está perguntando sobre a adoração na vida real, ela quer entender sobre a adoração na prática, tanto que ela pergunta: onde que eu devo adorar, como que eu posso fazer isso? Uma vez que o Senhor é profeta, eu quero entender um pouco mais sobre isso. É bem interessante a gente pensar que todos nós adoramos alguém ou alguma coisa, mesmo aqueles que dizem não crer em Deus. É possível que adorem o próprio ego, as próprias vontades, a sua própria concepção do que é inteligência ou do que não é inteligência. Todos nós adoramos alguma coisa à medida que todos nós nos rendemos, se não a Deus, a nós mesmos, às nossas próprias vontades. E é muito interessante que, à medida que essa mulher vai conversando com Jesus, ela vai confessando o seu estilo de vida pecaminoso. E logo após ser confrontada por Jesus, ela pergunta sobre esse tema. A gente não consegue saber se essas perguntas sobre adoração são apenas uma tentativa de redirecionar a conversa e mudar o rumo da conversa, porque estava um assunto meio desconfortável para ela, mas é possível também que a sua convicção de que ele é profeta tenha levado aquela mulher à noção de que ela precisa se acertar com Deus. E quando ela percebe que Jesus é um profeta, seria natural supor que ele seria capaz de ajudá-la a entender quando, onde e como ela poderia se aproximar de Deus. Mas o diálogo segue acontecendo. A gente percebe que, além de a adoração ser uma resposta, no verso 21, a gente percebe que a adoração, ela não se limita a um local específico. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. O entendimento religioso sobre a adoração era distinto. Os judeus adoravam no templo, os samaritanos adoravam no monte. Jesus diz para aquela mulher, em outras palavras, que estava se aproximando uma hora em que isso não seria mais importante. Não tem a ver com o lugar onde você adora, Jesus está dizendo para ela. E é fundamental a gente pensar isso, porque se nós limitamos a nossa adoração a um lugar específico, o nosso senso de compromisso enquanto adorador acaba quando a gente sai daquele lugar. Se eu entendo que a minha adoração ela só pode ser realizada nesse espaço aqui, o culto vai acabar daqui a pouco, eu saio por essas portas e eu vivo a minha vida normalmente, como se eu não tivesse compromisso, responsabilidade e não tivesse sido chamado para ser um adorador o tempo todo. Se eu limito a minha adoração a um dia específico da semana, domingo é o dia de adorar a Deus, e de fato é. E domingo é o dia que nós nos reunimos, fazemos isso de forma coletiva, mas a nossa adoração não se restringe a isso. Porque se nós pensamos que a adoração está limitada ao domingo, nós vivemos como ateus práticos. Dizemos crer em Deus, mas vivemos de segunda a sábado como se ele não existisse. Afinal de contas, a nossa adoração está limitada a um lugar específico e a um único dia da semana. E talvez por essa concepção e compreensão errada, a gente perceba o quanto o número de evangélicos cresce cada vez mais no Brasil e a nossa nação não é transformada, o que deveria ser uma consequência natural. Se está crescendo o número de pessoas que ama, que compreende, que crê, que procura viver uma vida centrada no Evangelho, seria natural que diminuísse drasticamente os índices de corrupção, de violência, de miséria, de pobreza, de uma série de coisas. Mas não é isso que acontece, talvez por conta dessa espiritualidade bipolar, dessa compreensão esquizofrênica do que é o Evangelho e do que é o cristianismo, onde eu sou cristão na igreja, mas em outros lugares eu vivo como se Deus não existisse, onde eu separo para Deus um dia
quando eu separo, e nos outros 6 eu vivo a vida para mim mesmo. Vocês conseguem perceber o que está por trás dessas palavras de Jesus? Não é simplesmente dizer para a mulher assim, olha, independente de onde você esteja, separa um tempo aí, cante algumas músicas, que isso é a adoração. Não, tem muito mais a ver com o seguinte, olha, se não tem lugar definido para isso, eu quero que você adore onde você estiver. Se não tem um dia específico definido para isso, eu quero que você adore o tempo todo, inclusive na igreja, inclusive no domingo. Não é separar um lugar e um tempo, mas é adorar a Deus em todo lugar e em todo o tempo. Jesus está falando para aquela mulher sobre a concepção de adoração como um estilo de vida e não um programa que a gente faz. Adoração não tem a ver com me programar para isso e separar o domingo de 10h30 até meio-dia ou de 6h30 até as 8h. Fazemos isso, mais uma vez, de modo coletivo, é importante, a Bíblia vai falar sobre isso o Novo Testamento inteiro, mas a nossa adoração não pode se limitar aos momentos de culto. Jesus chama os seus discípulos, e a gente falou sobre discipulado nessa série mesmo, para serem sal da terra e luz do mundo. E quando ele apresenta essas verdades e essa proposta, esse chamado para os seus discípulos, ele vai dizer que uma luz ela não tem valor se ela está em um lugar iluminado. Uma luz ela faz sentido se ela está no meio da escuridão, porque aí ela vai ter um propósito muito bem definido e para ser desenvolvido. Adorar a Deus é exatamente essa compreensão. Não é somente aqui, embora esse momento seja importante, não é somente no domingo, embora isso também seja vital e fundamental para nós enquanto cristãos, mas a nossa adoração deve trazer consigo a compreensão de que ela é muito mais do que um programa, ela é um estilo de vida. O diálogo segue acontecendo e no verso 22, Jesus faz uma declaração para ela, dizendo o seguinte: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. A adoração ela é uma resposta. A adoração ela não tem a ver com um local específico, não se limita a isso. E nesse verso a gente percebe que a adoração ela pressupõe conhecimento. A crítica que Jesus faz para essa mulher é a seguinte: vocês adoram quem vocês não conhecem. E não tem como a gente adorar a quem a gente não conhece. A adoração, para que ela seja saudável, é fundamental que você conheça a quem você está adorando. Se adorar é reconhecer a grandeza de alguém em relação a mim mesmo, para que a minha adoração seja efetiva, eu preciso compreender quem é esse alguém muito maior que eu. E para compreender quem é esse alguém, nós estamos falando exatamente sobre o conhecimento sobre Deus. Só que é bem importante a gente pensar nos seguintes termos: muitas pessoas conhecem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. É possível você conhecer sobre Deus e, ao mesmo tempo, não conhecer o próprio Deus. Essas pessoas são as pessoas que têm um grande entendimento teórico de quem Deus é, mas são incapazes de adorá-lo. A gente vai ver ao longo dos evangelhos Jesus censurando, discutindo, debatendo o tempo todo com uma classe de homens, uma classe política que era conhecida como os fariseus. É possível que você já tenha lido isso em algum lugar da Bíblia. Quem eram essas pessoas? Exímios conhecedores da lei. Gente que tinha decorado todo o código de ética e toda a lei judaica, que se resume em 10 mandamentos, mas que há mais de 640 leis. Eles conheciam, eles sabiam, eles entendiam a aplicação, eles julgavam a aplicação dessa lei, mas Jesus censura esses homens o tempo todo, dizendo que, embora eles conheçam sobre Deus, eles são incapazes de adorar a Deus. Por outro lado, há aqueles que pensam adorar a Deus, mas não o conhecem, e a gente percebe nisso 2 problemas graves, porque conhecer sobre Deus sem adorá-lo é religiosidade vazia. É um conhecimento intelectual sobre Deus, e esse conhecimento intelectual é incapaz de produzir transformação. É um conhecimento pelo conhecimento. É conhecer sobre Ele, mas não é conhecê-lo de verdade. É o que o profeta Isaías repreende o povo, e Jesus também cita essa repreensão quando ele diz o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eles professam alguma adoração,
Eles professam algumas coisas com a sua própria boca, mas não conseguem ter o coração centrado em Deus, porque eles sabem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. E por outro lado, a gente percebe um outro grande problema, que é alguém achar que consegue adorar a Deus sem conhecê-lo. E na verdade, esse é um pecado que nós chamamos de idolatria. Porque se você adora alguém que você não conhece, você não está adorando ao Deus verdadeiro, você está adorando uma projeção que você criou desse Deus a partir das suas percepções. Por isso que a gente vê tanta gente que acha que está adorando a Deus, mas está adorando a uma projeção criada à sua própria imagem e semelhança. Tem gente que acha que está adorando a Deus, mas transformou Deus num gênio da lâmpada, que vem e eu esfrego, ou eu oro, ou eu faço qualquer outra coisa, e ele vem para realizar os meus desejos, os meus pedidos, depois ele vai embora, desaparece, e eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Tem gente que acha que está adorando a Deus, mas está adorando uma projeção de um ser totalmente mercenário, que é um ser que eu pago para ele me abençoar. Então, eu dou dinheiro na igreja, no programa de televisão, eu contribuo, e aí eu acho que esse Deus é obrigado a me abençoar porque eu estou contribuindo. Você não está adorando a Deus, você está adorando a uma projeção que você criou por você mesmo. Por isso que Jesus está dizendo que é fundamental que a gente conheça a Deus para que a gente possa adorá-lo do jeito que Ele quer ser adorado. O grande problema é que alguns pensam que adoração e conhecimento bíblico são coisas excludentes. Não sei você, mas eu já participei de culto que o louvor começa, o período de música, e as pessoas vão cantando, e vai ficando um clima legal, né? O pessoal vai gostando, e eu já ouvi o pastor dizer assim, olha, hoje a gente não vai ter nem pregação, porque hoje é o dia da gente buscar intimidade com Deus. Hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho visto muito mais aqueles eventos de louvorzão, nada contra. Estou falando daquelas ideias de, não, hoje a gente só vai cantar, vai ser um negócio tão espiritual que a gente não vai ter nem pregação, como se isso fosse uma coisa totalmente boa. Na verdade, não são coisas excludentes, são coisas complementares. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sou capaz de adorá-lo, e eu não consigo ter intimidade com alguém que eu não conheço. O modo que eu tenho para conhecer a Deus é por meio da revelação das Escrituras, da exposição do que é a palavra de Deus. Eu não consigo ser íntimo de alguém que eu não conheço. Portanto, quanto mais eu conheço Deus, eu conheço a sua palavra, eu conheço o Evangelho, mais eu sou capaz de adorá-lo e fazer isso de forma definitiva. Ao mesmo tempo, quanto mais eu adoro a Deus, mais eu quero conhecê-lo. O apóstolo Paulo nos deixa isso muito claro, porque ao longo das suas cartas, ele traz algumas afirmações, algumas declarações de adoração a Deus, e quando ele escreve a Timóteo, em uma das suas cartas, ele diz o seguinte para Timóteo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que faz com que Paulo adore a Deus, o que faz com que Paulo declare que Ele é poderoso e suficientemente poderoso para guardar o seu depósito, o seu tesouro até o dia de Cristo Jesus, se baseia no início desse verso, quando ele diz: eu sei em quem tenho crido. Será que você sabe em quem você tem crido? Será que você tem crido no Deus verdadeiro que se revela nas Escrituras? Ou Deus para você é uma imagem que você criou a partir do que você precisa, a partir do que você planeja, como se Ele fosse um ser que estivesse aí simplesmente para realizar todos os seus desejos, sonhos e projeções? Os samaritanos, eles até adoravam, entre aspas. Eles subiam um monte para fazer isso, eles faziam isso com entusiasmo, com dedicação, mas Jesus está dizendo para aquela mulher: vocês não conhecem a Deus, vocês estão adorando, mas vocês estão adorando a Deus, supostamente, sem conhecê-lo. Porque os samaritanos, eles aceitavam somente os 5 primeiros livros da Bíblia, o que nós chamamos de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles rejeitavam os livros históricos, rejeitavam os poéticos, rejeitavam os profetas. Os judeus, em contrapartida, aceitavam todas as Escrituras como sendo palavra de Deus, mas eles não o adoravam como deveriam. É o que Isaías fala: vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. A gente pode perceber uma certa emoção
sem conhecimento de Deus nos samaritanos, e nos judeus a gente percebe conhecimento de Deus sem que isso leve necessariamente à adoração. À medida que esse diálogo vai se desenvolvendo, Jesus vai nos mostrando que a gente não tem que escolher uma dessas duas opções. Adorar a Deus com entusiasmo, em espírito, ou eu adoro a Deus em verdade, procurando conhecê-lo. O que Jesus está mostrando para essa mulher é que a adoração saudável, a adoração que acontece do modo como Deus quer ser adorado, é uma adoração que acontece tanto em espírito quanto em verdade. E a partir do verso 23 vai acontecer o seguinte no diálogo, Jesus vai continuar dizendo, no entanto, ou seja, depois dele ter afirmado que eles adoram o que não conhecem, que os judeus o conhecem, porque a salvação vem dos judeus, Jesus continua dizendo, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente percebe que a adoração é uma resposta à compreensão sobre Deus. A adoração não se limita a um local específico. A adoração pressupõe conhecimento, e a adoração, acima de qualquer dessas coisas, ela tem muito mais a ver com a atitude que há no nosso coração. No verso 21, Jesus vai dizer à mulher, está próxima a hora que vocês não vão adorar nem em Jerusalém, nem nesse monte. Agora ele vai dizer para ela, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo, não é mais importante se é no monte ou se é no templo. Não é mais importante se é em Samaria ou se é em Jerusalém. Uma nova forma de adoração está sendo estabelecida, e o que é importante não tem a ver com o local, com o dia da semana, com o espaço, tem a ver com a motivação e a atitude e a disposição que há dentro do seu coração. É necessário que aqueles que se propõem a adorar a Deus e que se dispõem a fazê-lo, o façam independente do lugar, independente do dia, mas que façam em espírito e em verdade. Ou seja, antes dessa nova revelação que Jesus traz para essa mulher, poderia até haver razões para conjecturas sobre o verdadeiro local de adoração, mas agora não mais. Jesus está deixando claro que não tem mais sentido se perguntar se é em Jerusalém ou se é no templo. E a gente fica se perguntando o que é que mudou nessa compreensão de adoração. Que hora é essa a qual Jesus se refere, dizendo, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está falando sobre a sua missão. Tanto judeus quanto samaritanos compreendiam que a palavra de Deus era o Pentateuco. Os judeus entendiam que além do Pentateuco havia todo o restante do Antigo Testamento. Os samaritanos entendiam só o Pentateuco. O que faz a gente pensar em adoração quando a gente olha para os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que a gente chama de Pentateuco, esse conjunto dos 5 primeiros livros, os livros da lei. A adoração, de acordo com esses livros, tinha a ver com rituais e sacrifícios, com animais que eram mortos e o sangue era aspergido no altar para simbolizar a purificação do pecado. Com um sacerdote, que era alguém separado para isso, tinha que ser de uma determinada tribo, não podia ter defeito físico, para ser o sumo sacerdote tinha que ser de determinada família, ou seja, muitos requisitos para que alguém fosse separado para essa função, e exercia ali o seu ofício. A adoração para eles tinha a ver com essa concepção, tinha a ver com essa figura do sumo sacerdote, que era a única pessoa capaz de entrar num local que o Pentateuco vai chamar de Santo dos Santos, um local que era separado para essa adoração, e somente essa pessoa poderia entrar naquele lugar. Jesus está dizendo para a mulher, vem uma nova hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está falando sobre a sua missão, porque quando ele morre na cruz, o grande sinal disso é que o véu que separava o povo dos religiosos, que separava a multidão dos sacerdotes, esse véu ele é rasgado de cima a baixo. O conceito de adoração agora é transformado para todo sempre. Não é necessário mais um ritual, porque o seu sacrifício é único e suficiente.
Não é necessário mais um intermediário, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito, estabelecido para todo sempre, de acordo com o escritor de Hebreus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, o que é que faz com que a compreensão de adoração seja totalmente transformada? Não é outra coisa senão a mensagem do Evangelho. As boas notícias do que Deus em Jesus fez por nós. A sua vida perfeita, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, que o mesmo escritor de Hebreus vai dizer, que não dependemos mais dessa figura do sumo sacerdote para chegarmos perto de Deus, porque agora um novo e vivo caminho nos foi aberto pelo sangue de Jesus, e por esse caminho nós podemos entrar com ousadia e com intrepidez. Nós que estávamos separados de Deus por causa do pecado, temos agora um acesso por meio do qual nós podemos entrar. Tudo isso por causa do que Jesus fez por nós. É o Evangelho que transforma a nossa concepção sobre adoração. Uma vez que o Evangelho transforma a nossa compreensão, é o Evangelho também que muda a nossa prática em relação a esse tema. É por causa do Evangelho que a gente compreende que não tem a ver com o onde, mas com o como. Se nós o adoramos corretamente, não faremos em um desses extremos, por meio de uma emoção vazia, sem o conhecimento da palavra de Deus, mas também não faremos de um modo mecânico, que a gente até conhece sobre Deus, mas a gente não expressa a Ele a nossa gratidão ao que Ele fez por nós, ao fato de ter nos escolhido para sermos parte do seu povo. John Piper, sobre isso, vai dizer que a verdadeira adoração vem de pessoas com emoções profundas, grande amor e doutrina sadia. Afeições fortes por Deus, arraigadas na verdade, são os ossos e a medula da adoração bíblica. Tem a ver tanto com os nossos sentimentos e afeições por Deus, mas esses sentimentos e emoções têm que estar centrados na verdade. Que verdade é essa? A verdade do Evangelho, do que Cristo fez por nós na cruz. Mas a gente tem dificuldade porque a gente se apega a elementos que não são fundamentais. Durante muito tempo, e até hoje, inclusive, se discute em alguns locais sobre qual é o melhor estilo de culto. Se canta primeiro para depois pregar, se prega primeiro para depois cantar. Se os avisos vêm no meio, vêm no fim, vêm no começo, vêm num boletim. Qual é o melhor estilo de liturgia, qual é o ritmo mais agradável. Ao longo da história, atribuíram até para o diabo alguns gêneros musicais. Não sei se você já ouviu que o diabo é o pai do rock. Já ouviu sobre isso? Não faz sentido. Se fosse sertanejo universitário, tudo bem, dá até para a gente pensar sobre isso. E as pessoas vivem discutindo sobre elementos que são secundários. Se pode bateria, se não pode, se o órgão tem que ser de tubo, de parede, não faz sentido. A adoração que é centrada no Evangelho nos mostra que o lugar e a forma não são a questão mais importante na adoração, pelo contrário. Essas discussões podem até desviar a questão do foco principal, que é o coração desse adorador, a sua disposição, se ele faz isso em espírito e em verdade, e se ele está satisfeito em Deus na sua adoração. Verdadeiros adoradores adoram a Deus como resposta ao que Cristo fez, o Evangelho. Verdadeiros adoradores buscam conhecer a Deus em Cristo, por meio do Evangelho, conforme a revelação das Escrituras, dedicam-se a adorá-lo em espírito e em verdade, em todos os lugares e em todo o tempo, incluindo no domingo aqui na igreja. Uma adoração bíblica centrada no Evangelho é um distintivo de uma igreja saudável, tanto essa adoração que ocorre o tempo todo, quanto essa adoração pública. O fato de adorar a Deus em todos os lugares e em todos os momentos, não quer dizer que esse momento aqui não seja um momento importante, porque a gente vai ver ao longo de todas as Escrituras, especialmente no Novo Testamento, que é fundamental na vida de um cristão esse momento coletivo, onde cristãos, gente que tem essa mesma compreensão do Evangelho, se reúne para responder a essa compreensão por meio dessa adoração que é pública. No livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver, por exemplo, a igreja se reunindo para algumas celebrações. Paulo, nas suas cartas, vai dizer que eles, quando se reunissem, deveriam louvar a Deus e adorá-lo por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais. Você continua no Novo Testamento, você vê a conclusão da história no livro de Apocalipse, como que a história termina com a adoração.
com a compreensão total que a gente vai ter do Evangelho. O mesmo escritor desse Evangelho, João, é quem escreve o Apocalipse, e ele tem uma visão e ele fala sobre ela. Em um dado momento ele diz que se achava muito triste, porque havia o livro da vida, e esse livro estava selado, e ele estava chorando, porque ninguém era capaz de desatar esses selos e abrir o livro. Mas de repente se apresenta diante dele nessa visão, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscita ao terceiro dia, aquele que reina soberano sobre tudo e sobre todos, e de repente vem o Cordeiro de Deus e se apresenta, Jesus Cristo, e ele desata os selos, e ele abre o livro, e a gente vai ver a igreja de Jesus, que somos nós, junto com os anjos, com os 24 anciãos, todos diante do trono, dizendo glórias ao Cordeiro de Deus, porque ele foi morto, e com o seu sangue comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação. A história é concluída com a adoração que nós fazemos como resultado da compreensão do Evangelho. Enquanto cristãos, nós somos chamados para adorar a Deus, e essa é a nossa vida. Uma adoração que não é um sentimentalismo vazio, que não é fruto de emoções simplesmente, mas que vem como resultado de uma compreensão das Escrituras, de uma compreensão do que é o Evangelho, ou seja, do que Cristo fez por nós. Quero concluir com algumas dicas práticas sobre a adoração, tanto essa adoração como estilo de vida, quanto a adoração comunitária, que é o que nós fazemos em um culto como hoje. A primeira delas: se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus para ser salvo. Quando Jesus se revela àquela mulher, ela começa a falar sobre a sua vida pecaminosa, e ela se dispõe a compreender e a saber sobre a adoração, para que ela pudesse fazê-lo. Mesmo com a vida totalmente torta, mesmo com a vida pecaminosa, aquela mulher, ela passa a entender quem é Jesus, e ela assume um compromisso com o Evangelho. A gente continua no verso 25, ela diz o seguinte: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus se revela àquela mulher. Qual é a resposta dela diante disso? Verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Se a gente entende quem é Jesus, a gente responde em adoração, necessariamente a gente assume um compromisso de pregar o Evangelho. Não existe adorador que não tenha compromisso com a mensagem do Evangelho. Não existe levantar as mãos aqui na igreja e não se preocupar em anunciar a mensagem para que perdidos sejam salvos. Se comprometa em conhecer quem é Jesus. Uma vez conhecendo, você vai adorá-lo, e uma vez adorando, você faz isso anunciando Jesus para que outros possam conhecê-lo, adorá-lo, e anunciar Jesus para que outros possam conhecê-lo, adorá-lo, e esse ciclo é ininterrupto. Do mesmo modo que Jesus se revela a essa mulher, ela responde em adoração e assume um compromisso com o Evangelho. Jesus se revelou para você hoje por meio da exposição bíblica. Somente o novo nascimento gera verdadeiros adoradores. Eu acho que está na hora de você ter uma nova posição e uma nova postura acerca disso. A gente não compreende quem Jesus é para viver do mesmo jeito. A gente compreende quem Jesus é para que a gente tenha a vida transformada, para que possa adorá-lo e para que possa compreender, para que possa anunciar a mensagem do Evangelho. Se você quiser, inclusive, conversar sobre isso, no final do culto, a gente não tem costume de fazer apelo, de chamar à frente, ficar meia hora insistindo para você vir. Não, mas se você quiser, no fim do culto, me procura, a gente conversa sobre isso. Quer dizer assim, eu quero assumir uma nova postura a partir de hoje e viver uma vida diferente a partir do entendimento de quem é Jesus e do que é o Evangelho. Faça isso. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus para ser salvo. Segundo lugar, e isso é fundamental para nós que já nos arrependemos do nosso pecado e já cremos em Jesus, estabeleça uma rotina diária para exercícios espirituais. A nossa agenda é cheia.
Os nossos compromissos são implacáveis. Se a gente não se planejar para isso, a gente passa o dia inteiro e não consegue fazer essas coisas que são fundamentais. Separa um tempo do seu dia dedicado para isso, para ler a Bíblia, para orar, faça isso todos os dias. Você precisa conhecer a Deus e você precisa adorá-lo, isso é fundamental para a sua vida cristã. É inconcebível gente que está na igreja há 10, 20, 30 anos, e a vida não anda simplesmente por não ter uma rotina devocional. Eu sei que boa parte de nós, se a gente não tomar cuidado, a gente só abre a Bíblia aqui no domingo, quando a gente abre para ler aqui, para pregar. Terceiro lugar, busque satisfação em Deus. A gente é tentado o tempo todo a buscar satisfação em muitas coisas, e a gente tem muitas opções hoje em dia, televisão, internet, relacionamentos, trabalho, comida, bebida, enfim. Todas essas coisas são boas se são usadas de forma correta, mas como adoradores em espírito e em verdade, que conhecem o Evangelho, nós devemos nos lembrar que a nossa satisfação primária deve estar em Deus. Sobre a adoração comunitária, prepare o seu coração para esse dia e para esse momento. Não venha para a igreja como você vai para qualquer outro lugar. Se você vem no domingo de manhã, sei lá, pega o sábado à noite, acorda mais cedo no domingo, separa um tempo. Se você vem no domingo à noite, separa um tempo no domingo à tarde para orar, para agradecer a Deus pelo privilégio de ter sido comprado pelo sangue do próprio Filho de Deus e ser reunido aqui com outras pessoas que têm a mesma compreensão do Evangelho e fazem esse momento de adoração em resposta ao que Cristo fez por nós. Não perca o foco daquilo que é fundamental. Não trate esse momento como uma coisa elementar na sua vida, que você vem quando dá, quando não dá, você simplesmente ignora, não. Assuma um compromisso e entenda a relevância de um momento como esse no que diz respeito a uma adoração centrada no Evangelho. E por último, peça ajuda ao Espírito Santo para que Ele te capacite a realizar todas essas coisas. Porque vai ser difícil. Porque vai ter dia que você não vai ter vontade de fazer isso. Porque vai ter dia que vai te faltar motivação. Porque vai ter dia que você vai estar desanimado. E não tem nenhum problema com isso. A grande questão é que a gente não deve ser regido simplesmente pelo que a gente tem vontade de fazer, mas a gente deve ser regido pelos compromissos que nós assumimos. Eu tenho certeza que há muitos dias que você acorda sem vontade de ir trabalhar, mas você vai. Porque aquilo é importante para você. Porque aquilo é relevante para você. Agora, quando a gente fala de adoração comunitária, de culto, parece que é um negócio irrelevante. Não estou com vontade, domingo que vem eu vou. Peça ajuda a Deus para que o que é principal se torne uma prioridade para você. Tem um livro do C.S. Lewis, Cartas do Inferno, ou foi publicado em outra versão como Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É como se fosse um diabão dando instruções para os diabinhos, né? E aí ele, em um dado momento, ele vai dizer para os diabinhos o seguinte, para os aprendizes: para que você tire um cristão do caminho que ele deve seguir, você não precisa pensar em coisas grandes demais, atacar a família, tirar dinheiro, nada disso. Simplesmente você pega o que está no centro da vida dele e coloca na periferia, e pega aquilo que está na periferia e coloca no centro. E me deixa muito triste perceber que ele tem tido êxito em muitas situações nas nossas próprias vidas. A gente se dedica demais ao que é secundário, a gente gasta energia demais no que não é tão importante, e por conta disso a gente acaba deixando de priorizar aquilo que é fundamental, aquilo que Jesus disse para os seus discípulos. E ele está falando de coisas legítimas, de preocupação com o trabalho, com o alimento, com o nosso corpo, com a nossa vida, com o futuro, mas Jesus disse: não se preocupem com essas coisas, são os que não conhecem a Deus que se preocupam com essas coisas. Olha, as aves do céu não trabalham, mas ainda assim Deus cuida delas. Olha os lírios do campo, não tecem, não fazem nenhum trabalho, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma dessas coisas. Não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. É quem não conhece a Deus que se preocupa com essas coisas. A instrução de Jesus para os seus discípulos e para nós hoje é a seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Busquem o que deve ser central na vida de vocês, que as coisas periféricas vão se ajustando aos poucos, mas a gente inverteu essa lógica e está buscando demais o que é secundário. Eu oro e peço a Deus para que você compreenda isso e seja um verdadeiro adorador, como resultado da compreensão do Evangelho, que entenda que não tem a ver com o local, mas com a disposição do seu coração. Deus busca verdadeiros adoradores, homens e mulheres que o adoram em espírito, ou seja, que tem o seu coração que arde por Deus, e em verdade também, ou seja, pessoas que buscam conhecer não simplesmente sobre Deus, mas buscam conhecer a Deus dia após dia e ter intimidade com Ele. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus.